Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reality. Era pra você falar segundo caso. Hã? Ah! Vamos fazer de novo, vai. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reality. Saindo do casulo. A jornada de uma professora de balé iniciante. Isso aí. Marieva, Isso. mais conhecida como Marieva Mayumi. Marieva Mayumi, isso mesmo. Gente, vamos fazer hoje a segunda parte do vídeo sobre os pontos que a Marieva escreveu num dia que eu pedi pra ela ficar sentadinha durante a aula e escrever algumas coisas que ela percebesse da aula que eram interessantes de a gente falar sobre. E já tem a parte 1, se você não assistiu, Vai assistir. volta lá e vai assistir. Muito youtuber, né? Falando. Se Volta você não lá. assistir, mas depois você pode assistir esse primeiro, depois você assiste o outro que não vai mudar nada. E é isso, a gente vai continuar aqui falando sobre alguns pontos. Segue com a gente. 3. Atenção específica quando a aluna não está respondendo muito bem. Exemplo, uma aluna, ela colocou o nome, que estava um pouco tímida e se soltou um pouco mais na dança. Um progresso. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem que ter um cuidado maior com aquela criança que está muito tímida, porque se ela já está muito tímida e ela se sente muito exposta, ela vai piorar a timidez. Então a gente tinha uma aluna que ela não queria ir lá na frente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela tava muito, não queria. E aí eu deixei, fui falando com ela, fui conversando, fiquei ali do ladinho dela, fiquei fazendo junto com ela. Falei assim, vamos lá pra eu te ajudar lá na frente. Ela foi na frente e se soltou. Se eu tivesse simplesmente falado assim, não, Larissa. Ai não, vai lá, vai na frente logo, não sei o que. Ela não teria se soltado. Mas eu fui, eu conversei, eu dei uma atenção, eu validei o sentimento dela, tipo, você tá tímida, tudo bem, você não quer ir, não tem problema, mas se você quiser, eu te ajuda. Então é um cuidado diferente. Né? E pode ser que naquela. Exatamente, pode ser que naquela aula ela não fosse, na outra não fosse, mas aí depois de um mês ela iria. Ia ser muito gratificante, mais ainda às vezes, do que aquela criança que vai de primeira. Por quê? Porque teve um trabalho, teve um progresso, né? Um processo. Tem uma em específico que eu lembro que ela não ia de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu descobri Não ia, esses né? dias que não era só timidez, porque a mãe falou assim que um dia conversou com ela, e ela falou, tá bom, mãe, na próxima aula eu vou. Só que daí ela passou pro próximo nível, então não tem mais. Só que se você ver essa aluna que a gente tá falando, inclusive, é uma mãe que eu amo, maravilhosa, a Kelly, mãe da Luísa, eu adoro ela sempre acompanha tudo. Se ela assistir Lulu, isso, beijo, Lulu, a gente te ama, Kelly, eu também te amo, adoro você. E eu conversei com ela e ela me falou, conversou com a Luísa e falou que, filha, por que você não vai, não sei o quê. Aí ela, tipo, não sei. Aí a mãe dela falou assim, mas um dia que a Pronat não tava, que tinha outra professora, você foi. Foi mesmo. Ela foi com a Tati, eu acho. E aí ela falou, mas por quê? Eu acho que é porque eu respeitava tanto esse momento dela de não querer, eu não queria expor ela. Eu não queria que ela se sentisse pressionada, eu não queria que ela se sentisse com vergonha. E aí eu não forçava, mas eu acho que ela ficou com mais vergonha de falar pra professora que ela não queria ir do que ir na frente, então ela foi. E aí eu descobri isso depois e tal, mas se você ver como ela tá hoje no pré, Ela tá coisa mais linda. Eu pergunto como ela faz tudo, ela sabe tudo, ela fala, ela conversa, juro. Ai, gente, eu adoro. É isso, você acompanhar o progresso das crianças é uma das partes mais lindas da profissão. Muito legal. Assim. É muito legal você ver esse progresso. Atenção com cada uma na hora que estava sendo mostrado os bichos. Isso aqui foi na coreografia dos bichos, que cada uma era um animal diferente. Um elefante, um não sei o que. Aí, tipo, você ia lá e ficava com cada Dava uma, atenção. assim. Gente, a sala, ela, tipo assim, lotada. 20 crianças. A Natália ia em cada uma. Assim, eu ficava de... E isso é, tipo, de se admirar, né? Porque hoje em dia os professores não têm, tipo, essa paciência de ir um por um. Assim, ainda mais que, tipo, 20 meninas de 5 anos de idade ali. Ainda mais, eu acho que isso é um dos pontos mais que as pessoas pensam. E talvez isso seja até um assunto para outro vídeo, que é, no nosso caso, a sala que eu dava aula é aberta para os pais, ela é de vidro, então todo mundo tá vendo tudo. Então Os muitas pais, pessoas
os outros alunos também, né? Podem ficar pensando, tipo, a professora, no lugar de professora, pensar, nossa, essas pessoas que estão assistindo vão achar que eu tô só enrolando. Vão achar que eu tô aqui comendo tempo, vão achar que eu tô aqui. Então você vai pensar tanto no que os outros vão achar de você estar aí. E se você não sabe pra que você tá fazendo mesmo, você também vai achar que você tá perdendo tempo. Mas se você tem essa noção de não, é importante eu dar atenção pra essa criança, porque primeiro eu quero ver qual animal ela vai escolher sozinha. Eu não quero falar pra ela, faz tal animal. Não, eu quero que ela se busque na memória dela, que ela desenvolva. E aí quando elas falavam que animal que elas queriam ser, eu ainda perguntava, como vocês vão fazer? Tipo, você é um crocodilo, você vai fazer como? Então eu não vou falar que o crocodilo é assim. Tá, como que você vai fazer? Se ela falasse pra mim que o crocodilo ela ia fazer assim, eu ia falar, tá bom. Se ela falasse que queria fazer andando com a cabeça assim, eu ia falar, tá bom. Porque é a criatividade, a não ser que ela quisesse fazer o crocodilo andando na ponta do pé com a mão na cintura. Aí eu ia falar, não, isso não é um crocodilo. Isso aí é uma bailarina. É uma bailarina. Mas se ela criasse uma forma dela, eu ia falar, ok, então esse momento era importante pra criatividade, importante pra ela se expressar, importante pra elas terem autonomia e importante pra ela se sentir cuidada, pra ela se sentir importante. Não é, com cada um faz o seu animal. Não é sempre que você vai ter esse tempo todo do mundo. Não, não é, mas se você mas uma tem... vez ou outra é necessário. Exatamente, tanto que eu não faço a dança dos bichos dessa forma todos os dias. Por quê? Porque dá trabalho, porque leva tempo. Então eu não vou todo dia ficar perguntando o que cada uma é. Mas naquele dia foi um momento importante, especial, que elas tiveram esse momento. E aí depois, nas próximas vezes, cada uma faz um animal. Vamos entrar todo mundo assim hoje. Mas naquele dia foi uma atividade diferente, foi importante. Então eu acho que essa atenção com uma de cada vez é muito importante. E é uma das coisas que eu falei, eu acho que foi no grupo do Telegram, que eu falei essa semana. Eu falei assim, é muito difícil você lapidar movimentos, de realmente deixar bom, de deixar algo legal de se assistir, com qualidades, com uma turma lotada sem pegar uma por uma. Porque você não vai conseguir ver quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado, quem tá com dificuldade, quem tá com facilidade. Você vai olhar aquele monte de criança, você vai ver uma ou outra que estão fazendo alguma coisa errada e vai conseguir corrigir. Mas você não vai ter essa noção. Então eu gosto muito de pegar uma por uma. Faz o salto. Como que é? Plié, salto, cai no plié. De novo, não tá conseguindo? Pega no colo, estica, faz a parte. Sabe? Faz de alguma forma que uma de cada vez você consiga ter noção do desenvolvimento dela, de como que está aquele movimento pra ela. Porque daí quando você vê o conjunto, você consegue ter mais facilidade de olhar, essa aqui tá fazendo muito fácil. Então já tá lá, você já sabe o que ela tá fazendo. Agora aquela tá bem difícil, deixa eu reparar como que ela tá melhorando, não tá? Então eu acho que é uma forma muito importante de trabalhar. Sempre, em algum momento, em algum movimento, fazer uma de cada vez. Pra você ter essa noção. É que nem o skip, que em específico algumas, tipo, tem muita dificuldade. Eu tinha dificuldade. Aí tinha a filhinha, ia uma de cada vez. E se fosse errado, ia voltar e ia até conseguir. Exatamente. E uma hora consegue. Mesmo que não fosse naquela aula, né? Mas só que vai não deixar o negócio ficar ruim, assim. Tipo, não tá conseguindo. Tá bom, próxima vez. Próxima. Não, vai, perde um tempinho ali com aquela criança. Ela merece isso, sabe? Perde um tempinho com aquela criança, faz mais uma vez. Tudo bem, tinha criança que às vezes você fica 30 mil anos, a criança não consegue naquele dia. Você vai ficar lá até o final da aula, não, vai fazer. Não, tudo bem, você tentou o máximo que deu naquele dia, não deu, isso, tá bom. Na próxima aula você pega de novo e vai trabalhando. Até o fim do ano, o negócio em algum momento o negócio vai, né? Demonstração de todos os exercícios para a classe e deixar fazer sozinhas para acertar. Então, o que acontece muito, né? Esse é um ponto que eu falo, sempre falo. Você tá lá dando as suas aulas e todos os dias você faz junto. Todo dia. E você nunca deixa suas crianças dançarem sozinhas, suas alunas dançarem sozinhas. Aí no dia da apresentação você fala, mas elas não dançam sozinhas, elas não sabem. Bate desespero. Cara, se elas não dançam sozinhas durante as aulas, se você não dá esse momento de elas estimularem a cabeça delas sozinhas, para dançarem sozinhas, para saber o tempo certo, para até você mesma conseguir reconhecer quem tá entendendo, quem não tá, para você conseguir sentir ali qual é a aluna que é a cabeça, que puxa, para na hora do coreografia você ter essa noção de quem é mais ligeira com decorar, sabe? Então eu acho que esse é um momento muito importante de você lapidar, ensinar, ter certeza que elas já aprenderam, que elas já fizeram várias vezes, que elas já têm uma noção, pra você também não se frustrar, ensinar hoje, querer que elas façam certo hoje. Mas ter esse momento mesmo, inclusive tem um momento que elas gostam, elas pedem, você lembra? Que a Lani sempre falava, deixa a gente fazer sozinha.
a gente quer fazer sozinha. Ai, saudades dela. Saudade. Ô, bichão, aquela menina, mas fala que só. É, muito bagunceira, gente. Mas ela é Adoro maravilhosa. ela, Maravilhosa. incrível. E é isso, então elas começam a criar essa autonomia de dançarem sozinhas. E aí quando chega na época da apresentação, já tá muito mais fácil delas estarem acostumadas, porque elas sempre têm que dançar sozinhas. E querendo ou não, no começo vai ser um pouco frustrante. Não muito se elas já souberem um pouco a dança, mas se elas não estão acostumadas a dançarem sozinhas, pode ser que na primeira vez elas errem tudo. Acontecia direto, né? Põe a música, elas não fazem. Aí você fala, ai meu Deus do céu, Olhando ensinei pra todo parede, esse tempo, né? sei ela. Mas aí você vai falar, meu, não sabem ainda, vou focar mais, né? Deixar mais firme, aí você tenta de novo. E uma hora você vai ver que vai sair, vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Tudo bem? Tudo tranquilo? tudo Tá? tranquilo. Não quero que ninguém fique depois falando, é porque a Natália não deixa a Maria falar. Não, tá tranquilo. Brincadeira. Vai. Aí depois, relação de amiga, mas também de professora dando bronca. Por exemplo, não se pendurar na barra. É, você só deu esse exemplo, né? Não se pendurar na barra. Mas exatamente, porque assim, o que acontece? Às vezes, principalmente quando a gente começa, a gente tem uma ideia de que se a gente for brava, ou se a gente der bronca, A criança vai gostar de você. tipo, vai te odiar. É. Sou feia. É, vai não ficar gosto tipo, de você, não quero mais pro mãe, balé. ela brigou comigo. Exatamente. Mas o que acontece? Você tem que desenvolver uma relação com a sua aluna de amizade, carinho, afeto, de estar ali, de conversar, de ouvir. Mas você tem que ter esse equilíbrio entre o momento que é sério, o momento que é não, o momento que é não faça isso, é ser firme. Porque senão você vai ficar com medo de brigar, vai ficar com medo de falar qualquer coisa. E a sua aula vai virar uma bagunça, suas alunas vão fazer o que elas quiserem. E depois você vai falar, ai meu Deus, eu não sei dar aula de baby porque as crianças não param quietas. As crianças não param quietas ou você não conseguiu colocar um limite. E não é assim, vou esperar umas 2, 3 aulas de sendo legal, deixando elas fazerem o que elas quiserem, e depois eu vou lá e corto. Não vai dar certo. Você tem que ir desde o começo. É que se você, tipo, não ir dosando, vai chegar uma hora que a criança vai ultrapassar o limite e aí você vai ficar tipo assim, E agora? já era, O que eu faço? Então é isso, é colocar limite desde o começo, é falar, não é pra fazer isso. Na minha aula, criança experimental, assim, aluno experimental, se pendurou na barra, eu vou olhar, vou falar, não pode se pendurar na barra. Eu não vou falar, ai, não se pendura na barra, meu amorzinho. Não pode se pendurar na barra. Não pode. E você falar firme, você falar sério, não vai fazer aquela criança não gostar de você. Vai fazer pelo contrário, a criança respeitar e falar, não é pra fazer isso, então tá bom. Ela falou, vou obedecer. Então eu acho ou que não, né? tem umas que são um pouco são mais difíceis, mas uma hora obedece. É isso. É isso. Então eu acho que ser firme, falar o que não pode e o que pode é muito importante. É muito válido. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de fazer na primeira aula, que é pedir para as próprias alunas que já fazem a aula, falar para as alunas novas o que não pode fazer. Por exemplo, quais são as regras do balé? E aí eu peço para as alunas que já são da aula. E aí elas falam, não pode correr, não pode gritar. Na janela, pendurar na barra, não pode. E aí, às vezes, até coisas que eu nem tinha que elas sabiam e elas falam, e isso é muito legal. Uhum. Então eu acho que é uma boa forma de trabalhar com elas essas regras. Enfim, eu acho que é bem legal fazer isso nas primeiras aulas pra já desenvolver essa disciplina de chegar já sabendo que tem regras e que elas vão ter que cumprir as regras. E aí elas ainda falam às vezes, porque daí no final não ganha carimbo nem brincadeira, se não fizer, não sei o quê. Então eu acho que é bem legal fazer isso em alguns momentos específicos, assim, de alunos experimentais. Uhum. Próximo ponto, fita para se identificarem e elásticos para saber o lado que usa primeiro. Eu acho que usa primeiro. Eu não sei. Não, tipo, a fita no chão pra se identificar. E elástico pra saber o lado que usa primeiro, tipo, pra fazer uma dança, essas coisas, saber o lado que usa. Isso. Faz sentido agora. É tipo assim. É que eu escrevi rápido. Usar uma fita no chão. Então, o que acontece? Pra marcar os lugares na sala,
quando eu comecei, usava muito marcador de lugar de EVA, brilhante. E era muito legal, elas adoravam. Eu fazia de coração, fazia de flor, fazia de estrela, fazia de borboleta, fazia tudo que vocês podem imaginar. E aí, no começo da aula, butterfly. No começo da aula, tá sempre rodeando. No começo da aula, eu sempre fazia um momento de elas escolherem qual elas queriam pra colocar no lugar. Mas depois, eles rasgavam, dava muito trabalho pra fazer. Eu não sou boa com artesanato, então eu demorava 30 anos pra fazer. Eles rasgavam porque eu tinha que colar no chão. Eu não deixava ele solto, porque eu achava que deixava bagunçado. Ia sair do lugar. Então eu colava com fita crepe no EVA e colava no chão. Só que daí quando terminava a aula, na hora de tirar o EVA, a fita crepe do EVA rasgava. Então direto estragava. Enfim, comecei a me ficar irritada com isso e comecei a mudar e comecei a usar fita crepe. E hoje em dia eu uso muito fita crepe, é a que mais uso. Eu só não uso nas salas que são brancas, tipo lá na escola que eu dou aula, que é branco, e aí o fita crepe é branco também, então fica ruim, mas aí tem umas fitas coloridas que eu uso. E eu acho muito mais prático essas fitas, inclusive eu tô gostando muito de usar a fita que é tipo de linóleo, é uma fita isolante colorida, sabe? E essa fita, ele comprou, você não viu aquele dia que você pegou aquela azul? Sei. É pra gente usar. E aí ela é igualzinha de linóleo, só que ela é pequena, fina. Ela é maravilhosa. E aí o que acontece? Ela não sai fácil, porque a fita crepe, dependendo de como você mexe nela, você tira ela do chão. Porque você passa o pé, ela enrola. Certo. Então, às vezes, isso também irrita um pouco durante a aula. Mas essa fita, ela gruda bem no chão. Então, é mais fácil de você trabalhar. É uma fita colorida. E elas vão saber o lugar delas na sala. E isso ajuda 30.000% na organização. Que foi? Identificarem. Nossa, ainda bem que eu li certo, né? Ai, desculpa. E aí, isso ajuda muito na organização da sala, porque sempre que precisar de, tá uma bagunça, volta pro seu lugar. Cada uma no seu lugar, então ajuda muito a organizar. E o elastiquinho é pra elas saberem o lado que usa, por exemplo, o lado direito. Eu coloco o elástico no braço direito e na perna direita. E aí elas vão saber que, levantou a mãozinha direita, esquerdo, ou então, eu falo com elástico, elas sabem qual que é. Inclusive, eu ensino que elas, primeiro eu falo assim, qual mão que você desenha? Aí elas fazem assim. Aí eu falo, essa mãozinha que você desenha, você vai colocar um elástico. Aí depois eu peço pra elas esticarem a perninha na frente, colocar a mão, e aí eu falo, qual que é a perna que tá do mesmo lado dessa mão? Aí elas falam essa, aí elas colocam na perna direita também. Então elas sozinhas vão aprendendo a saber qual é a direita e a esquerda, e aos poucos elas vão aprendendo, entendendo de boa. Utilizar nomes fáceis de entendimento. Por exemplo, túnel, passo do urso, passo do gato, baratinha, perfeito. Isso eu chamo de nomes fantasia, que são os nomes que são nomes de coisas fantasia. Não é um túnel, mas é como se fosse um túnel de mentirinha. Então ajuda elas a entenderem que esse é o túnel e a relacionarem o movimento com o nome mais facilmente. E isso eu invento várias coisas, tipo umas coisas que às vezes nem tem tanto sentido, assim. Mas só de chamar tanto daquele jeito, elas entendem. E que nem o passo do cavalo, né? O passo do cavalo faz sentido? Não, porque mas que nem eu penso, tipo, a pessoa que tá em cima do cavalo, não do cavalo. Porque fica assim, entendeu? Não, mas é o cavalo mesmo. Porque, o cavalo, ele faz assim, ó. Ele... Você tá falando do pé dele. Entendi. Não, é porque eu achava que era a pessoa que tava em cima do cavalo, porque ficava assim, entendeu? Tipo, vai. Você segura assim, só pra dar uma ideia de segurando o cavalo, segurar. mas você faz o pé do cavalo. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Tá vendo? Tá vendo? Não, mas é isso. Às vezes as coisas não fazem sentido pras pessoas, mas pras crianças, ou pra mim faz, por exemplo. Tem o pose descansando na janela, que é deitadinho assim. Tipo, pose descansando na janela. Você descansa na janela deitada assim? Não. Vendo o sol. Vendo. Não, quem vai descansar na janela assim? Só que é um jeito de chamar que elas entendem. Então aquilo acaba sendo natural pra elas. Enfim, eu acho que nomes fantasia faz muito sentido, é muito legal. Tem alguns vídeos no meu perfil lá do Instagram que falam sobre alguns nomes fantasias que eu uso. E ajuda bastante no entendimento das crianças. E até porque às vezes você fala e só de ouvir elas já sabem o que tem que fazer. Você não precisa fazer pra elas saberem. Agora você fala assim,
um pulo, abrindo a perna, abrindo o braço. Tipo, é muito mais fácil falar estrela do que pula, abre a perna e o braço, né? É verdade. Então eu acho que facilita muito a vida. Então, por aqui terminamos hoje. E vai ter mais um pedaço sobre esse vídeo. Tem bastante coisa pra falar. E espero que vocês estejam gostando. Deixe um comentário pra gente. E se não gostar também, paciência. Paciência, a gente não é obrigada a fazer ninguém gostar da gente. Mentira. Brincadeira. Não, brincadeira. Se inscrevam no canal. Dá um joinha pra cima, não pra baixo. É isso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos, beijos. Gente, dá muita vergonha fazer isso.